Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Que sejamos sempre muito bem-vindos a este momento com o nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, Jesus Cristo, na certeza que já estamos sendo amparados nas nossas necessidades. Sempre que adentramos a uma casa espírita, deixamos o nosso coração e a nossa mente repousar nas palavras de vida eternas do Cristo, através da Boa Nova, do Evangelho e da nossa doutrina consoladora, através do nosso codificador Allan Kardec. Que possamos respirar fundo, passamos um dia, alguns mais tranquilos, outros mais atribulados, mas chegamos até aqui para dar o nosso testemunho de fé. Isso que é importante. Então que a gente possa agradecer por esse instante de estar aqui. Os nossos amigos também que nos acompanham pela internet, os nossos amigos espirituais que também estão aqui, que vieram conosco. Então vamos acalmar o nosso coração, vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, que está no Evangelista João, capítulo 21, de 15 a 24, onde Jesus conversa com Simão Pedro. Então é através desse diálogo e através desse encontro, porque todos nós somos cristãos de ideal espírita, e a gente vai fazer então essa união. Paulo de Tarso, ele já diz nas suas cartas que Jesus era a cabeça da instituição, era um membro em que iria nos vitalizar, e todos nós somos componentes com suas obras, com seus talentos. Então, nenhum de nós deve pensar que não vou em tal lugar, não sou necessário, para que ouvir isso, para que fazer aquilo. Todos nós temos o nosso papel de importância. Jesus Cristo precisa e necessita da nossa participação. E esse é o convite da doutrina, sempre estarmos juntos numa doutrinária, estarmos juntos no estudo, que já começou, né? Já voltaram os estudos da casa. Por que quando eu falo de estudos? Então, meu nome é Renata, sou da casa co-irmã aqui, Francisco de Assis, e também participo da área de estudo e doutrinária da 14ª URI, da qual a casa também faz parte. Estudar, compreender, tornarmos evangelhos vivos, rede vivo. O que isso significa? Numa das revistas Opinião Espírita, fala assim, que Jesus é a porta, Kardec é a chave, e nós somos esse movimento da chave. Então nós não somos ninguém paradinho, quietinho, nós somos um movimento. E esse movimento nos faz progredir, nesse movimento nos faz entender a nossa humanidade. Por isso que sempre a doutrina nos convida a estar participe. E estudar é uma forma delas. Conhecer as origens, as passagens, saber trazer para o nosso coração e para o nosso cotidiano. Porque senão nós vamos abrir algum livro da codificação, vamos abrir o Evangelho, ali tem palavras. Vamos ler, fechamos, ficou só na razão. Quando passamos a meditar sobre essas palavras, estudar e trazer para o nosso coração, entender como que eu vou modificar aquilo na minha vida hoje, aí sim, o Evangelho virou vivo dentro de mim. Porque o Evangelho não veio para redimidos e para anjos, ele veio para todos nós, veio para um Tiago, para um Saulo, para uma Madalena, para mim, para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então nós estamos aqui na bênção da reencarnação para novamente recordarmos, porque já está tudo na nossa consciência. Deus está na nossa consciência, mas nós estamos aqui nos revitalizando, trazendo para o nosso coração. E falar dessa fala que Jesus fez para Simão Pedro, ela trata essencialmente dos princípios da Boa Nova do Cristo e, consequentemente, da doutrina. Ela vem trazer novamente a obra do Cristo para os nossos dias e nosso coração. Por que eu digo isso? Porque quem conhece a passagem, mas ela fala essencialmente assim: após a crucificação,
Simão Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Um pouco antes, quem já leu a Boa Nova, Humberto de Campos, nosso irmão X, ele fala da última ceia, todos os acordos, todos os alinhamentos que Jesus tinha feito com seus apóstolos. Claro que tinha ainda uma névoa de medo, de insegurança entre eles. E Simão Pedro o negou por 3 vezes. Após a crucificação, como que se sentiam esses apóstolos? Perdidos, entristecidos. Alguns já tinham até seguido para Emaús, ficava 10 quilômetros de Jerusalém. Todos cabisbaixos, entristecidos. O nosso mestre partiu. Estamos sozinhos. Como dar continuidade à obra? E do que Jesus falava? De amor, de reino dos céus. Ele trazia a beleza da vida com suas palavras. E ele aparece para quem? Para Simão Pedro. Então essa frase, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, ele não fala somente a Simão Pedro, ele fala a cada um de nós hoje. Lembrando que apacentar não é acalmar, apacentar não é tranquilizar, apacentar é educar, alimentar. Nós já vamos entender a tradução do verbo. Então, quando Jesus disse para Simão Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas, quem eram as ovelhas? O próprio Simão Pedro. Somos nós todos ovelhas. Então, trazer esse movimento do pastor, esse movimento do pastoreio, por isso que apacentar é acolher, é trazer junto, é dar o exemplo. Não é o que o pastor faz? Nenhuma ovelha fica para trás, todos juntos. E lembrando até no Antigo Testamento, esse tema sobre pastor, nós lembramos do rei Davi. Sim, Davi, um homem como nós, vivendo aqui, as suas provas e suas expiações, tinha todo um reinado, e ele, quando se sentia aflito, angustiado, com alguma presença tenaz, o que Davi fazia? Tocava lira, compunha salmos, e numa desses salmos ele fez o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que tinha de especial Davi? Ele era temente a Deus, cuidando de um reinado, vivendo as suas expiações, suas provas, e ele era temente a Deus. Não tinha dúvidas de que sim, sua recompensa iria chegar, a solução dos problemas iria vir. Não só em beleza, mas com resultado para todos. Não só no individual, mas para todos. O seu rebanho, todas as suas ovelhas. E é isso que nós temos que pensar. Como que nós vamos fazer? Então, conduzir com trabalho e com esforço. Por que eu falo trabalho e esforço? Porque a partir do momento que entramos numa casa espírita, assistimos às palestras, acordamos, conduzimos o nosso dia, vamos dormir, se deixarmos passar os dias, os anos e uma vida inteira, não teremos nenhuma mudança. Não apacentamos, não nos educamos, não nos alimentamos, ficou vazio. Precisamos de trabalho e de esforço. Então não é só ouvir, não é só olhar, eu tenho que ser participe das situações. Mas a gente já vai entender como que nós vamos fazer isso lá dentro do nosso lar, lá dentro da nossa mente, como que tudo isso vai acontecer. Então esse gesto simbólico de que Jesus falou para Simão Pedro, e Jesus tão educador, nosso bom pastor, ele falou na mesma quantidade de que Simão Pedro o negou 3 vezes ele perguntou para Simão Pedro. E vocês já perceberam que Jesus podia perguntar assim para Simão Pedro, fique calmo, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Ele falou isso, que às vezes a gente fala com um filho, com alguém que a gente gosta, quando alguém erra, quando alguém comete um deslize, quando alguém está muito chateado e nervoso, calma, eu te amo. Jesus não disse, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, porque o amor do Cristo, não importa se a nossa vida já está em ruínas, não importa as dificuldades da qual nós estamos envoltos, Ele nos ama. Só que essa fala de Jesus, mais do que um comprometimento, era trazer esperança para Simão Pedro. E assim para nós. Nós amamos Jesus Cristo?
Nós somos realmente cristãos? Se fecharmos os nossos olhos da carne, abrir os nossos olhos espirituais, imaginarmos Jesus na nossa frente, vendo as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas dificuldades, o bem que deixamos de fazer, se ele estivesse na nossa frente e dissesse: se tu me amas, o que aconteceu? Vamos em frente. Evangeliza e seja evangelizado. Educa e seja educado. Alimenta. Isso é o Evangelho do Cristo. E é isso que Jesus queria trazer. Então Jesus não pediu títulos. Porque se a gente fosse analisar Simão Pedro, será que nós iríamos eleger ele como coordenador do apostolado? Como foi a rocha? Ele tinha um comportamento, né? Ele era irritadiço, ele era valente, ele puxava a espada, ele ele tinha os seus rompantes. Nós também temos os nossos emocionais. Nós somos perfeitos? Nós temos as nossas dificuldades? Então é isso. Nós não somos alguém completo, nós estamos no caminho, junto com o Evangelho. A cada dia, aquele que vence não é o que está sempre entendendo e nos holofotes da vida, é o que cai, mas se ergue em nome de Jesus. Por isso que as nossas orações, por isso que as nossas leituras, o convívio é muito importante. E como é interessante, e nada é por acaso, as duas leituras falaram sobre gentileza. As duas leituras iniciais falaram sobre interagir com o outro. Olha que interessante. Quando Jesus fala em apacentar, e agora vamos entender o que é apacentar, o verbo na tradução apacentar, ele traz diferentes traduções para dois dos verbos. Na primeira e na terceira vez, o apacentar é alimentar. Na tradução do grego, é alimentar. Na primeira frase, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, era alimentar, e não era ovelhas, era cordeiro, uma ovelha jovem. Olha que interessante. E Emmanuel nos diz, todas as palavras que estão nas Escrituras, todas as palavras que estão no Evangelho, não é nenhuma palavra solta, tudo tem o seu significado, e a gente vai entendendo. Quando ele diz, alimenta os cordeiros, cordeiros são ovelhas novas, jovens, não sabemos tudo. Paulo falou em Hebreus, eu lhes dou leite, porque ainda não pode receber o alimento sólido. E como que nós vamos entender tudo isso? Será que nós ainda somos essas ovelhas jovens, esse cordeiro? Talvez sim, talvez algum dos irmãos esteja vindo hoje aqui na casa pela primeira vez, talvez ainda não tenha entrado no grupo de estudo, não estou entendendo em minha humanidade as minhas aflições, os meus sofrimentos, as perdas, reencarnação, vida futura, talvez isso ainda seja muito longínquo. Isso dói, isso traz aflição. Entender causa e efeito, se nós não entendemos, o nosso coraçãozinho fica apertado e a gente não sabe como agir. Então esse alimento é através do estudo, é através da doutrinária, é através de livros. A casa tem uma biblioteca maravilhosa, temos a internet, temos os cursos na casa, a União, a Regional Espírita 14ª URI tem cursos, FEB, FEC. Então nós podemos, em algum momento do nosso dia, nos aperfeiçoarmos e entendermos toda essa natureza. O que essa doutrina consoladora que Kardec nos trouxe pode nos auxiliar nas perguntas e nas dúvidas que eu tenho. Então, somos cordeiros. Já na segunda frase, que ele fala, apacenta as minhas ovelhas, daí já é educar ovelhas. Aí já somos adultos. Então já não precisamos mais de alimento, a gente já pode ser educado. E essa educação, além da gentileza que as leituras falaram, porque a gentileza não é ser educado, é algo deliberativo, é algo que ninguém pede. Ser gentil, ninguém vê e ninguém pede. É teu, da tua natureza, sai espontâneo. E é assim que tem que ser o amor do Cristo, espontâneo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossa presença. Então, se educar espiritualmente.
Essa fala, por isso que eu disse que é essencialmente importante estudarmos a Boa Nova e a doutrina, porque ela fala da educação do nosso espírito imortal. Ah, Renata, será que o nosso espírito imortal ele tem que ser educado? Nós nascemos, estamos aqui, alguns na tenra idade, outros mais avançados, educação que nós tivemos no colégio, educação espiritual, como que os nossos olhos veem, só veem dificuldade, só veem orgulho e egoísmo. Esse educar o nosso espírito, muitas vezes empedernido, nosso espírito que tem dificuldade das mudanças, mudanças aonde? Que nós sabemos onde é que é as nossas quedas, nossos vícios, as nossas mazelas, aquele olhar, aquele ouvido, aquela boca que nós não conseguimos corrigir, quando a gente já viu, já fez. Ah, eu sou assim mesmo. Não, não somos. Fomos feitos para o amor, para a paz. Somos centelhas divinas. Essa é a educação. E muitas vezes nós queremos educar o outro, não é? A gente quer levar as sementes que eu ainda pouco cultivo, mas já quero educar o outro, que é através do julgamento, eu não perdoo, eu tenho uma receita, eu tenho a dica, e daí parece que não dá certo, e parece que a coisa não acontece. Saulo, quando esteve e recebeu a sua conversão, ele ficou tão feliz com a sua conversão, acreditando tanto em Jesus Cristo, que ele foi para a sinagoga lá em Damasco. Tão fervoroso, e foi falar sobre Jesus Cristo, sobre essa lei de amor. E como que ele foi recebido lá? Não deram importância. Ele voltou entristecido. E ele encontrou Ananias, que também foi apóstolo de Jesus. E ele perguntou para Saulo, né? Depois que virou Paulo de Tarso. E disse: Saulo, para você sair a semear, a evangelizar, o que é preciso? De sementes. E as tuas sementes ainda são pequenas e são poucas. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque às vezes nós somos fervorosos, ferrenhos dentro do nosso lar, corrigindo, ceifando ideias, julgamos e não perdoamos porque estamos cheios de razão. Como que estão nossas sementes? Então nós temos também que orar e ler. Quantas vezes nós estamos a caminho, e pela doutrina nós sabemos, cada um de nós está numa faixa evolutiva, cada um de nós vai reconhecer a sua dor e o seu sofrimento de um jeito, vai entender também as leituras de uma forma. E é tão interessante que quando a gente lê um livro, passa um tempo, a gente vai ler de novo, opa, já tive outro entendimento. Isso é progresso, isso é evolução, e está tudo certo. Só que nós não podemos, e o que Cristo quer, que a gente avance no nosso conhecimento. Não sejamos passivos. Não aceitar. A doutrina faz com que a gente vá refletir. Essa fé raciocinada, querendo entender a nossa humanidade, para não passarmos aqui pela nossa vida sem nos apacentar, nos educar, nos alimentarmos das coisas, das palavras de vida eterna do Cristo. E a terceira também é alimentar, então, essa ovelha adulta. É evangelizar e ser evangelizado. Quando nós já estudamos, estamos educados, já temos essa educação espiritual, já temos o alimento necessário, já nos sentimos fortes, o que ainda nós temos que nos incomoda? Nós temos ainda algumas chagas no mundo que são os entraves. Kardec já se incomodava com isso. E no Livro dos Espíritos ele chegou a fazer a pergunta, na questão 914, ele chega a perguntar para os espíritos: será que algum dia nós vamos eliminar o egoísmo e o orgulho da humanidade? Será que algum dia nós vamos diluir o materialismo da nossa vida? E o que os espíritos responderam? A partir do momento que começarmos a entender das coisas do espírito, lembrando que nós, pela misericórdia divina, estamos aqui vivendo a nossa vida linda, num mundo lindo, se assim quisermos, com muitas obras para realizarmos. Mas nós não podemos nos envolver através do apego e através do orgulho e do egoísmo sem olhar para o próximo. Então, trabalhar e diluir esse materialismo
esse apego que nós temos, esse hedonismo que é o quê? O prazer das coisas, do ter, do poder, da riqueza, antes de vir as coisas espirituais. Nós somos seres espirituais. Já perceberam que quando a nossa vida está legal, está tranquila, ai, agora estou feliz, está tudo dando certo, mas a gente fica quietinho, parece que ainda tem um vazio, que ainda falta algo, aí parece que a gente está só criando expectativa, parece que nós estamos sempre frustrados, ai, a gente nunca está completo. É porque o nosso espírito imortal, a nossa alma pede que a gente ande descalço na praia, pede que a gente olhe a natureza. Por isso tem 4 elementos que são muito importantes na nossa vida. E qual é a nossa relação com eles? A nossa relação com Deus, como que está? A relação comigo mesmo, como é que está a relação comigo mesmo? Como é que eu estou me educando, me alimentando espiritualmente? Conheço as minhas emoções? Eu sei os meus rompantes e a minha tranquilidade? A gente já trabalhou sobre isso, trabalhar as nossas emoções, nos conhecer no nosso íntimo, conhecer o outro, como que eu me relaciono com o outro e com a natureza. Então esses 4 elementos, Deus, eu mesma, o outro e a natureza, como que eu me relaciono? Isso fazem parte de mim, a gente tem que, em algum dado momento do nosso dia, a gente tem que parar e pensar sobre isso. Isso é progredir. Isso é apacentar, nos educar e nos alimentar das coisas que nos envolvem. Porque senão todas as vezes eu vou entrar em embate com alguém. Quando eu não tenho fortalecido as palavras do Cristo, o Evangelho redivivo dentro de mim já vivenciado, cada tropeço que eu dou ali na rua, quando o meu carro quebra, e olha que o meu carro quebra ultimamente, hein? Aí eu já me revolto. Já sai do meu prumo. Como que isso acontece comigo? E é essa pergunta que a gente tem que fazer quando o embate vem, a tormenta vem. Por que que isso acontece comigo? Senão, se pensarmos assim, nós não estamos acreditando que Deus é misericordioso, bom e justo. Lei de amor. Nós temos que fazer a pergunta o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que modificar? Eu sei, meus irmãos, que nos conhecermos, às vezes a gente tem que mexer numa água parada, achar algo que não é muito belo dentro de nós, mas é preciso. Nada nos vem, parece que está errando de endereço, não é só, vem para mim, Senhor. Não está errando de endereço, é intransferível. E nós, como somos pais e mães, às vezes a gente quer apacentar e educar, e muitas vezes a gente quer transferir a dor para a gente. Que tire um braço meu, que tire a minha vida, que venha para mim. Isso não é um papel de um cristão e de um espírita. É intransferível que temos que passar e viver. Algo tem que vir antes, que é a educação, que é o entendimento, que é o estudo. Entendermos as nossas provas e expiações, as nossas causas e efeitos. Entender qual é a extensão do amor do Cristo na nossa vida. Porque senão nós vamos achar que estamos sendo castigados. E quando Jesus, após Simão Pedro ter negado 3 vezes, pensa a vergonha que deu de Simão Pedro na frente de Jesus, né? Amigão, mestre. E ele aparece ali com aquele sorriso e diz, se tu me amas, então esquece tudo que passou. Vem comigo. Vem plantar a obra. Não deixe que a obra da misericórdia de Deus se encerre. E Simão Pedro fez o quê? Tomou para ele como uma verdade. A rocha, o amor, a verdade. E quando nós falamos de amor e de verdade, quando nós falamos de outro... O tempo está legal, né? Eu trago rapidamente para os irmãos, porque a nossa verdadeira transformação, se ainda não a conseguimos por nós mesmos, nós temos que conseguir pelo outro. Aí eu lembro para os irmãos a parábola do bom samaritano, onde Jesus, tão educador, colocou uma situação ali para os mestres e doutores da lei, uma situação tão interessante. Ele colocou alguns personagens, ele colocou um sacerdote e um levita, que eles eram espiritualmente puros,
eles tinham os rituais, eles conheciam, tementes a Deus, todo conhecimento, toda vestimenta, falavam eloquente, conheciam todas as escrituras, esperando o Messias chegar, em Jerusalém cheio de rituais. Colocou um samaritano excluído da sociedade, que não fazia parte desse contexto, e colocou alguém caído na estrada, inconsciente, porque daí ninguém sabia de que local ele era. Colocou ele todo ensanguentado, não dava para reconhecer a cor da pele, de onde que ele vinha, de que região que ele era, ensanguentado, desnudo, não tinha a vestimenta para reconhecer. Quem que Jesus colocou ali? Um ser humano, ali caído na estrada. Vinha um sacerdote, um levita, com toda a teoria, com tudo que eles pregavam, do amor a Deus, temente a Deus. Só que quando eles olharam aquela situação, ele pode estar morto, e pelo ritual deles, alguém que está morto eles não podem tocar. Tanto é que eles usavam a expressão caixões, sepulcros caiados, eram pintados onde havia um defunto, que eles falavam, está nas escrituras, o morto era pintado, sepulcros caiados, para nem chegar perto, porque eles iam perder a pureza espiritual. Não podiam tocar em sangue, não podiam tocar em nenhum gentil, em nenhum samaritano. Então, ir ali ajudar aquele ser, eles iam perder muito poder, riqueza, territorialismo, perder sua pureza espiritual. Não, então passaram. E veio um samaritano, lançou mão do que ele tinha de óleo, de vinho, cuidou das chagas daquele ser, ele apacentou naquele momento, ele fez tudo o que ele tinha de educação, de alimento, se dispôs para aquele ser humano. Isso é apacentar. E eu pergunto para os irmãos, e no nosso dia? Não necessariamente vamos encontrar alguém desnudo, caído, ensanguentado, mas nós vamos encontrar irmãos que nós às vezes nem conhecemos, o vizinho, nosso vizinho. Nós não olhamos nos olhos de quem está dentro de nossa casa, às vezes pedindo socorro. Alguém que a gente acha que já olhou e não gosto. Mas o que eu vou ganhar com isso? Quantas vezes a gente faz essa pergunta e a gente vai se isolando, vamos colocando as nossas capas, as nossas máscaras. Mas nós queremos a misericórdia de Deus, nós amamos Jesus, nós somos cristãos. Trabalho e esforço. Essa parábola, ela vem trazer a religiosidade pura, a religiosidade que é na prática, que é no dia a dia, não é fora, não é no exterior, é nas chagas do irmão. Enquanto eu curo o irmão através de um olhar, de uma oração, da meditação, estendendo a mão, eu estou curando a mim mesmo. Não é através de muralhas e paredes, e sim indo para fazer. E isso requer disposição. Isso é verdade, temos que sair do nosso comodismo, temos que sair de nós mesmos, das nossas verdades, para poder estender a mão para o irmão. E quando a gente fala disso, a gente vai falar de quê? De amor. Para que tudo isso aconteça, tudo isso que eu falei até agora, para que eu tire o meu tempo para fazer o evangelho no lar uma vez na semana, para que eu venha na doutrinária, que eu tome o meu passe, para que eu converse com o irmão, para que eu me eduque e seja educada, eu preciso do amor. E de que amor nós temos no nosso coração. E de que amor é esse que vive em mim. Então, nesse momento, a gente pode se perceber. Pode se perceber como é que está meu corpo, minha saúde, como que sou eu no individual, como que sou eu junto com os outros. Posso levar meu pensamento agora lá na minha casa. Como que é meu lar? Como que está a minha casa? Os amigos mais próximos? Como que são as minhas relações? Ai, Renata, não estou gostando de nada do que eu estou vendo. Ou estou bem feliz. E é isso. Nós temos que vibrar nesse amor do Cristo quando já conseguimos avançar. E quando olhamos e nada ainda está no caminho reto, bom e justo do Cristo, o que precisamos? Parar. Mateus já dizia, entra na tua casa, silencia a tua mente, o teu ambiente, converse com o Pai em silêncio
que em silêncio Ele te ouve e te recompensará nas tuas necessidades. Mas nós precisamos parar, né? A gente precisa desejar, nós precisamos querer esse encontro com Jesus Cristo. Jesus disse, eu e o Pai somos uno, e nós precisamos acreditar nisso. Então, falar de amor. E daí eu trago, para não nos estendermos, já nos encaminharmos para o final, eu até respiro fundo, porque é uma passagem que eu li do livro No Mundo Maior, e é muito emocionante. E os irmãos depois vão ficar, se tiver interesse de ler, ficar meditando sobre isso e falar sobre esse amor. É o amor que acontece entre Calderaro, ele é um benfeitor, junto com André Luiz, e eles estão numa mesa mediúnica onde tem um obsediado, o obsessor e o obsediado. E eles estão ali, fervorosos, naquele embate. E Calderaro e André Luiz estão ali, irradiando, trabalhando mentalmente com o amor que eles têm. E a coisa começa a ficar tão fervorosa, tão difícil, que Calderaro se afasta. E eu fico imaginando o olho de André Luiz assim arregalando e dizendo, Calderaro, não vais fazer nada? Ele disse, o meu amor vai só até aqui. Olha só, agora paramos para pensar. Um benfeitor dizendo, o meu amor vem até aqui? E nós? Quantas vezes nós queremos ensinar alguém? Queremos mostrar o nosso amor, fazer as nossas gentilezas. Com um companheiro, com um familiar, com alguém que a gente caminha, a gente faz tanto esforço e não entra, né? E a gente se frustra, meu Deus, eu faço o que mais que eu tenho que fazer? É porque o nosso amor não está alcançando o coração do outro. Olha que interessante. Só que daí nós não ficamos chateados? Ficamos chateados, a gente entra no embate, a gente já quer, através das vias da palavra, ou já não conversa mais, já cria inimizade, porque a gente não alcançou, nosso amor não alcançou aquele ser. E o que Calderaro fez? Ele disse, o meu amor só vem até aqui. Mas rapidamente ele levou o seu pensamento ao alto. E quem apareceu? Cipriana. Cipriana, um ser que era todo amor. Ela não falou uma palavra, ela só entrou no ambiente, o ambiente todo já virou amor. Um deles já caiu de joelhos e disse, eu não aguento mais, eu me rendo. O que eu tiro de lição disso? Que todas as vezes que nós entramos em embate, que a gente quer levar o nosso amor, a gente quer o entendimento, às vezes egoístico, às vezes infantil, às vezes ainda como crianças espirituais, mas a gente quer avançar, de alguma forma a gente está no caminho na seara, mas não alcançamos. O que nós temos que fazer? Elevar o nosso pensamento aos nossos mentores, a Deus e a Jesus Cristo, rogar para que alguém da espiritualidade venha ao nosso socorro e à nossa ajuda. Não somente por nós mesmos, não entrar em embate, meus irmãos. O embate é só nosso, é o bom combate dentro e trabalhando, é muito íntimo. Hoje, 29 de janeiro, há pouco tempo atrás, o menino Jesus nasceu lá na manjedoura e que ele possa nascer no nosso coração para que possamos fazer esse caminho agora, em 2025 e além. Construir esse amor crístico dia a dia, através da oração, como a nossa doutrina ensina. Nós podemos sim, todos os dias amar, ser o bom pastor. E o exemplo, eu sempre vejo o exemplo de um pai, de uma mãe, de um doutrinador, de um evangelizador, é indelével, porque ele traz todo o exemplo e que possamos nos policiar. No início a gente tem que se policiar, no início a gente tem que se corrigir, a gente fala, daqui a pouco corrige, mas aos poucos o nosso pote, como diz Paulo, como dizia Kardec, ele vai limpando com água pura, nós vamos nos depurando e nós vamos virando puro amor. Porque essa é a nossa destinação. Deus, em Gênesis 1, falou, se faça a luz, e a luz foi feita. Depois veio Jesus Cristo e disse, eu sou a luz para a escuridão das vidas, a luz que alcance os nossos corações, os nossos pensamentos, aqueles mais íntimos, com mais dificuldade. Então que possamos rogar ao nosso mestre e amigo todos os dias, para que sejamos educados e alimentados na tua doutrina,
e no teu Evangelho, Senhor. Quero agradecer os irmãos pelos olhares atentos, a boa espiritualidade que sempre está presente e que possamos nos encontrar num outro momento. Que assim seja.